como é que você justificaria, em termos nacionais, que o problema do Rio de Janeiro não é um problema apenas local, e sim um problema nacional, e dentro disso que o problema, inclusive dentro de uma lógica atual, de questionamento de gasto público, tudo isso, como é que se justificaria uma volta, ou... Não, na verdade você apresenta que não é uma volta, que já existe, mas isso não é bem apresentado. Sim, O Estado já está aqui, a União já está aqui. sim, sim, Então sim, sim, sim. esses dados precisam ser explícitos. E por que que isso não é uma mera gastança? Isso tem uma razão, porque a índole da cidade é uma índole, não sei se a palavra estatista, mas ou uma cidade de índole burocrática. Eu acho que o problema central que acontece é o seguinte: a fusão deu à cidade do Rio de Janeiro o status oficial de uma capital de Estado. O Estado do Rio de Janeiro então passou a ser formalmente um Estado como outro qualquer e a sua capital uma capital estadual como outra qualquer. Uhum. Não é? Então, o que acontece? Ela, que nunca havia lutado por recursos por ser Distrito Federal, ela se torna, na verdade, em 15 anos, um município como outro qualquer, uma capital de Estado como outro qualquer, e, digamos assim, esse novo Estado do Rio, criado em 75, tem que ir à luta como se ela sempre tivesse sido um Estado como outro qualquer, com elites políticas claramente estabelecidas, com os interesses enraizados, e lutando por recursos junto à União Federal. Não é? O problema, na verdade, são vários problemas. Em primeiro lugar, a cidade do Rio começou a decair com a saída da capital. O estado do Rio já era um estado decadente. Não é? É impressionante como data exatamente do começo da década de 70 e depois, da década de 70 de uma maneira geral, a decadência do estado do Rio. Essa decadência ela é medida por diversos economistas, sobretudo Mauro Osório, ela corresponde a um declínio da participação do Rio de Janeiro no PIB federal, ela cai de 16% para 11%. Tá? Eu acho que até o declínio do PIB, até certo ponto, ele é natural, porque você tem o desenvolvimento de outras regiões do Brasil. Mas você tem uma queda de praticamente um terço do PIB num espaço de 15 anos, de 20 anos, é espantoso. São Paulo, por exemplo, teve um decréscimo, vamos imaginar, de 39% para 33%. E isso não é uma queda de 16% para 11%, que é praticamente uma queda de um terço, né, do ponto de vista econômico. E do ponto de vista político, nós temos politólogos, por exemplo, como os professores de ciência política Fabiano Santos e Otávio Murim. Eles têm estudos que mostram, na verdade, eles fazem uma análise do quantitativo de participação de ministros na região carioca ou fluminense, nos gabinetes, nos ministérios, né, dos sucessivos presidentes da República. E o que mostra ali, na verdade, é que a participação do Rio cai brutalmente justamente no momento da fusão, né, quando se consolida Brasília e nos fundem com o estado do Rio de Janeiro, em que a participação do Rio cai brutalmente e o Rio passa a ter uma participação próxima daquela do Paraná, por exemplo. Tá? Quando ela era, na verdade, já tinha uma participação no governo federal que era similar à de São Paulo, por exemplo. Embora... Então, é na mesma época. Sim. A decadência econômica ocorre à mesma época da decadência política, causada pelos mesmos fatores. Então, isso que eu repito, o problema não é só o problema econômico, o problema também é um problema político. E eu diria, inclusive, que o problema econômico é derivado do problema político. Porque, mas engraçado que, ao mesmo tempo, a cidade, tendo esse ônus de uma representação de capital, inclusive externamente, aquela confusão, a porta de início e de saída do Brasil é o Rio de Janeiro, o reconhecimento internacional é o Rio de Janeiro, e ela ganha também um ar de cidade ideológica, né? Tem tantos políticos que acabam vindo para cá, como a representação de ideologias parece que é mais forte, essa coisa. Certos políticos, certos ícones políticos, você pega Bolsonaro, Jean Willis, todos, e que representam certas tônicas políticas, estão aqui. E não, parece que isso não é incomum, não é à toa. O que acontece, na verdade, com o Rio de Janeiro, o que é o problema do Rio de Janeiro, é que aquilo que ele não se enquadra dentro da moldura jurídica de um Estado membro da federação normal. Né? Então é um problema também de federação. Esse é um dos problemas do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, como eu disse a você, um terço da administração pública federal, que está dividida entre o Rio e Brasília, está no Rio. Da mesma maneira, o Rio de Janeiro ainda tem mais funcionários públicos federais em relação a Brasília. De tudo que está no Rio de Janeiro e no Distrito Federal, a gente pode dizer que 60% do funcionalismo federal está no Rio, não está em Brasília. E que o Rio de Janeiro até hoje tem mais funcionários públicos federais do que estaduais. Então, o que acontece? Do ponto de vista de um estado como outro qualquer, quer dizer, de outros estados, olhando para o Rio de Janeiro, isso é um privilégio, são privilegiados.
Mas, na verdade, isso não é um privilégio. Por quê? Isso não é um privilégio porque isso dificulta mortalmente a forma de articulação dos interesses local estaduais no conjunto da federação, porque nós não somos um Estado como outro qualquer. É um Estado criado em 1975. A gente continua... os habitantes da capital, que é metade do Rio de Janeiro, que é metade da população do Rio de Janeiro, continuam se pensando como capital do Brasil em termos federais, não articulam seus interesses de forma estadual, a pensar nos seus interesses estaduais, não é? E isso dificulta enormemente a defesa do Estado do lado de fora. Um exemplo claro disso foi a defesa, os casos dos royalties do petróleo. Embora tenha tido uma bancada que tenha defendido, né? Mas a gente não conseguiu fazer uma articulação direita que permitisse ficar com um pedaço, por exemplo, dos royalties do pré-sal, por exemplo. Sim. E mesmo antes. Na Constituição de 88, né, como todo mundo sabe, a cobrança do ICMS é na fonte. O único bem, produto, cuja cobrança do ICMS é feita fora do local de origem é o Rio de Janeiro. Que é o caso do petróleo. Em que a cobrança do ICMS é feita no destino e não na origem. Quer dizer, isso mostra, na verdade, que certas coisas que parecem que são privilégios do Rio não são. Né? Você tem parte da representação política do Estado do Rio continua funcionando como se o Rio fosse o centro do país, e como se fosse dispensável fazer uma articulação de uma defesa de interesse regional, que fosse possível fazer um tipo de representação de natureza puramente ideológica, ou seja, discutindo problemas puramente nacionais, não é? E em detrimento, na verdade, do Estado. Quer dizer, é um Estado que em boa medida, não consegue se pensar como Estado. Tá? E é uma capital de Estado que ainda se pensa como capital nacional. Isso é verdade que, até certo ponto, o Rio ainda é a capital nacional. Não digo capital federal, digo capital nacional. Capital nacional, aqui eu estou querendo dar uma conotação diferente do que a capital federal. A capital federal, na verdade, tem um Distrito Federal, que é um espaço neutro entre os diferentes estados da federação. Que eles se encontram e se encontram ali, é um espaço neutro entre eles. A capital nacional, na verdade, é um lugar que dá visibilidade ao conjunto do país, entendido como uma unidade. Né? O Rio de Janeiro continua representando esse papel. Brasília, crescentemente, vem desempenhando esse papel também. Mas ainda não me parece que ainda esteja no mesmo nível de representação que o Rio de Janeiro tem. O Rio de Janeiro foi capital 200 anos. Por 200 anos foi a principal cidade do Brasil em todos os níveis. Econômico, social, político. Isso não muda de um dia para o outro. E não é à toa, por exemplo, que do ponto de vista internacional, a cidade mais conhecida do Brasil é o Rio de Janeiro. Os grandes eventos ou conferências internacionais promovidas pelo Brasil têm lugar preferencialmente no Rio de Janeiro. Não é? Então, de alguma maneira, ele continua sendo capital nacional. E essa dificuldade de articulação da representação política, ela fica visível não só no fato de que o Rio de Janeiro continua aberto, digamos assim, para forasteiros. Não há forasteiros políticos no Rio de Janeiro. Você pode vir de Pernambuco, pode vir da Paraíba, pode vir de São Paulo, que a cidade recebe, na verdade, os candidatos. Né? Isso sempre foi assim. A gente pode ver, por exemplo, Afonso Arinos de Melo Franco, que foi senador do Rio de Janeiro e era de Minas Gerais. Brizola. Tá? Não, Brizola, que foi governador 2 vezes e era gaúcho. Tá? Hoje em dia, por exemplo, o Lindbergh Farias, né, que também não é do estado do Rio, é do nordestino, é da Paraíba, também foi senador do estado do Rio, foi prefeito de Nova Iguaçu. Então a cidade, na verdade, ela é aberta para isso. Né? Ela não tem do ponto de vista político, ela não é bairrista. Né? Que isso, obviamente, é uma herança da capital. Agora, o problema que eu acho que é dramático. Só outra coisa que é importante também. Vejam o tipo de governadores que o Estado do Rio elege. Os governadores que o Estado do Rio, de 75 para cá, tem eleito, obedecem a 2 padrões básicos. O primeiro é o tipo prefeito nomeado, prefeito do Distrito Federal. Né? No tempo que o Rio era capital, o prefeito era nomeado pelo governo federal. E era uma figura com pouca autonomia, na verdade, que era homem do governo federal. Né? Prefeito nomeado pelo governo federal, a gente vê quem, por exemplo? O Sérgio Cabral, Moreira Franco, Marcelo Alencar, todos, na verdade, mais ou menos subservientes e alinhados ao governo federal, porque isso é necessário para obtenção de verba. Tá? O outro padrão o oposto, praticamente. É o oposto. É o sujeito que usa o Rio de Janeiro como plataforma para se tornar presidente da República, que é o padrão Lacerda. O padrão Lacerda é isso. Você usa o fato da cidade ser o centro do Brasil, o centro político do Brasil, para se candidatar a presidente da República. Isso foi assim com Lacerda, isso foi assim com Brizola, isso foi assim com Garotinho.
Tá? No caso do prefeito nomeado, esqueci um primeiro modelo, que era o Chagas Freitas. Tá? Então, na verdade, os dois tipos de governador continuam oscilando, na verdade, por conta dessa herança de dependência do governo federal. Tá? Quer dizer, ou você é dependente, absolutamente dependente, porque precisa de verba, ou você quer se colocar numa posição de radical oposição para chegar à presidência da República, se valendo do fato de que Rio de Janeiro é, digamos assim, o tambor, é a caixa de ressonância da política federal, coisa que nem é mais ainda. Né? Quer dizer, ainda é alguma coisa, mas não é mais. Mas agora, esse